Vocês acham que eu estou brincando, né? Historinha do boi aqui, né? Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Hoje a gente começa a exposição e Joel deve durar bastante, viu? Assim como Oséias, deve durar uns 3 ou 4 domingos. Um irmão me mandou, né? Sendo que eu não vi durante a pregação na semana passada. A gente começou a exposição em Oséias no final de janeiro e encerrou domingo passado. Certo? Tudo bem que o Ronaldo quebrou o protocolo aí, né? Ele fez umas pregações numa carta aí no meio do caminho. Mas mesmo assim, a gente demorou bastante. Então quero convidar você, meu irmão e minha irmã. Nós faremos a leitura do capítulo 1. E eu farei a leitura até o verso 12. E lá pela metade da exposição a gente faz a leitura do resto do capítulo. Leamos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, nos dias dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho. Por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor Deus, abre a nossa mente e coração, ó Pai, para que a gente entenda a Tua palavra e perceba, ó Deus, aquilo que Tu queres nos mostrar na noite de hoje, para que possamos refletir ao longo dessa semana e sobre a nossa vida, ó Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Senhor. Amém. É interessante, né, irmãos, porque essa história que eu contei para as crianças, que é uma história que os relatos referem-se a Tomás de Aquino, se for verdade, e eu acredito que seja, ela é uma história interessantíssima. Porque muito provavelmente o abençoado que fez isso, e isso me lembra uma outra história, mas depois eu conto a vocês, ele sabia quem era Tomás de Aquino, que muito provavelmente já era considerado doutor na época. Ou seja, não era um simples pastor que cuidava de uma congregação, mas era um homem já de estudos avançados. E eu fico pensando, você tirar uma pessoa que está ocupada simplesmente para você aprontar uma presepada como essa. Então,
doutor ou senhor, ou seja lá o termo que usassem com ele, tem um boi voando. Bora ali ver. E ele solta essa frase: eu prefiro acreditar que um boi voa do que uma pessoa temente a Deus esteja, digamos assim, se colocando nessa situação. E ele vira o jogo contra aquela pessoa. Eu lembro de uma história do seminário que eu não presenciei, mas muitos confirmam que é verdade, de que um estudante se forma, eu não sei se a pessoa já era ordenada pastor, mas eu sei que ela tinha se formado. E o professor e pastor, percebendo a arrogância do abençoado lá, o ex-aluno entra no seminário, e foi aqui no seminário do Recife, no presbiteriano. Ele entra todo pomposo, bate no ombro do professor e diz assim: amigo. E o professor sabia quem era a peça, né? Ele disse assim: amigo, entre eu e você existe uma distância, a distância dos livros que eu li e você não. E, inicialmente, parece uma história deveras arrogante. Mas ele sabia em quem ele estava cutucando. Ele sabia em quem ele estava apontando. O que aquele ex-aluno estava querendo fazer é dizer assim: até então eu não era igual a você, agora eu sou. Como se existisse essa possibilidade. O texto de Joel é um texto pequeno, é uma profecia que agora faz um pouco mais de sentido para a gente, os profetas menores. Obviamente, Oséias não tem o tamanho de Isaías, Jeremias e Lamentações, é um livro menor, mas vocês viram o tempo que a gente gastou expondo ele. E eu realmente acredito que daqui para o início de agosto a gente vai conseguir percorrer a profecia de Joel. Existem algumas coisas importantes para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Joel, ele se direciona a Jerusalém, ou de maneira mais aprofundada, ao reino de Judá. Diferente de Oséias, que o período histórico era importante para a gente saber quem era o rei, do que estava acontecendo ali, para Joel é menos importante, porque é como se fosse uma profecia mais geral. Se aplicava ao povo de Israel naquele momento, mas se aplica muito bem à igreja nos dias de hoje. E para a gente, digamos assim, é um pouco mais difícil, ou foi um pouco mais difícil entender em como aplicar Oséias, mas como Joel trabalha com aspectos mais gerais, as coisas ficam um pouco mais claras para a gente. Então, Joel, ele tem a designação de trabalhar com os judeus, mas ele não tem a tarefa de confrontar diretamente ou primariamente as 10 tribos. Ele vai trabalhar ou se direcionar ao reino de Judá. E ele vai, de maneira inicial, censurar justamente essa estupidez do povo, essa arrogância desse povo, e que vai ser severamente castigado por Deus, porque eles não estavam sentindo o mal que eles estavam fazendo contra o Senhor, e eles estavam com o coração endurecido. Então essa é uma primeira imagem importante dentro do texto. A segunda é em relação à ameaça que é feita, em que Deus poderia piorar ainda mais o que poderia acontecer com esse povo, porque a insensibilidade deles não tinha melhorado. Então, os castigos aconteciam e eles não se humilhavam. E aí o profeta ele vai dizer assim: a coisa vai piorar, é melhor vocês se arrependerem. E a gente entende que é como se eles estivessem brincando. E essas imagens dos animais, eu nem li essa parte de propósito, a gente vai perceber do meio da pregação para frente de que o Senhor realmente vai dizer de que é como se os animais estivessem sendo mais obedientes ao Senhor do que o próprio povo. E a situação estava tão complicada aqui que não havia mais culto, não havia mais a guarda do dia, não havia mais nada. O pessoal não se preocupava mais com Deus.
E uma coisa importante para a gente entender na noite de hoje, irmãos, é o seguinte. A gente pensa que a nossa queda, ela vai, digamos assim, começar muito grande. Ela vai começar, digamos assim, de uma maneira muito suntuosa, se é que eu posso até dizer isso. Pessoas começam a roubar, irmãos, no troco do pão, no troco do ônibus. É até um pouco mais difícil nessa, digamos assim, essa menor movimentação de dinheiro, a gente conceber algumas coisas, mas o roubo ele vai persistir, porque as pessoas vão deixar de roubar fisicamente e vão começar a roubar digitalmente. Então, as coisas que a gente começa a gostar, ou que o nosso coração, que é enganoso, começa a se entregar a esse tipo de deturpação, ele começa pequeno. Então, por exemplo, ninguém se vicia em jogar videogame do dia para a noite, não. Ou jogo de celular. Você começou jogando 5 minutos e de repente você está passando, virando 2, 3, 4 dias, aí dorme um dia e passa mais 2, 3, 4, 5 dias virando, e você começa a virar um zumbi. Então esse tipo de coisa, ele não acontece do dia para a noite. E é interessante, porque em como Joel começa, a primeira coisa que ele vai fazer é pontuar quem ele é. É interessante porque os profetas eles se apresentam de maneira diferente em como os apóstolos se apresentam nas cartas do Novo Testamento. Né? Temos mais cartas de Paulo, é mais fácil a gente decorar aquilo que Paulo fala. Né? Eu, Paulo, apóstolo do Senhor, escolhido por ele. Então Paulo vai normalmente iniciar o texto bíblico assim. Mas o que é que Joel vai dizer? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Porque uma profecia, irmãos, ela não precisa de mais nada. O profeta só precisa dizer que recebeu. A palavra veio a mim. E eu vou dizer o que é que o Senhor disse. Então, quando a gente percebe do que está acontecendo aqui, ele vai dizer que ele é o mensageiro dessa palavra e de que a igreja precisa ouvir o que ele está dizendo. Mas ele não vai precisar forçar e comprovar de o que estava acontecendo aqui é porque ele era um bom profeta, ou ele precisava mostrar credenciais a gente. Ele não precisava mostrar nada disso ao povo. E era muito tranquilo isso aqui, porque a gente vai perceber que a palavra que chega a ele e a censura que ele vai fazer aos judeus, de maneira tão severa, por eles não terem buscado o Senhor e não terem se tornado sábios. E a sabedoria é uma coisa oposta à tolice dentro do texto bíblico. E ele lembra ao povo de Israel, ao reino de Judá, de que o Senhor já estava executando uma vingança. Então, o interessante do texto de Joel, diferente de Osés, é o seguinte: Osés chega assim e diz assim, é melhor vocês melhorarem. O que Joel está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: vocês já estão sob pena. Agora essa pena ela pode piorar. Então, de maneira comum, irmãos, Deus costumeiramente ele castiga os homens. E aí você pode estar pensando, mas Deus não é amor? É, irmãos, mas ele é justiça também. Uma coisa não isenta a outra, não. E esse castigo convém por quê? Porque ele queria que o seu povo voltasse a ficar atento aos seus estatutos. Era como se fossem castigos ordinários. Isso precisa acontecer. O povo precisa sofrer. Esses homens logo se esqueciam do que acontecia nas suas vidas. E é como se eles estivessem começando a se habituar a determinadas punições. Então Deus os trata de maneira incomum para que eles pudessem entender que estava partindo das mãos do próprio Deus e que esse castigo não tinha nada de prodígio ou de prodigioso para com eles.
Então, o objetivo do profeta, ou do próprio Deus a partir do profeta, era alertar o povo para que eles se envergonhassem da loucura em que eles estavam vivendo e para que eles fossem punidos. Eu não sei se você tem essa sensação, meu irmão. Costumeiramente, eu e você acaba querendo se isolar e a viver numa bolha. A bolha, ela é bom por um lado, a gente deixa de ver algumas coisas que a gente não quer, mas é ruim por outro. O viver dentro da igreja, irmãos, tem a perspectiva de fazer com que a gente seja fortalecido para que a gente vá para fora. Isso é o que o povo de Israel não tinha entendido. Eles não eram para ter se fechado, como eu falei na semana passada, começar a colocar idólatras para dentro da muralha e aceitar a idolatria deles e viver como se fosse um idólatra. E dentro dessa perspectiva da bolha, o que é que acontece? Eu não sei se isso acontece com você, e eu espero que aconteça, porque se não estiver acontecendo, o negócio está ruim para o seu lado, viu? Sabe quando você conhece uma pessoa, ela parece uma pessoa muito normalzinha para você, e quando quando ela lhe adiciona em alguma rede social, que você vai ver a rede social dela assim, meu amigo, fulano é desse jeito, tem gente que eu nem sigo de volta. Sabe o que é interessante? Uma dessas pessoas sabe que eu sou pastor. Ela diz assim, é melhor você não me seguir. E aí eu pensei que fosse piada dela. Eu estava até comentando isso com o Elmi. E aí eu entro na conta da pessoa, vejo o Instagram, olho para a cara de Elmi e digo assim, realmente é melhor não seguir essa pessoa. Isso tem a ver, irmãos, com aquilo que Daniel chama de não se entregar ou não se contentar com as iguarias do rei. Deus nos chamou para ser sal e luz dentro do mundo e não viver dentro de uma bolha. Agora você sabe as ruas que você pode circular dentro do mundo e as ruas que você não vai circular dentro do mundo. Você sabe os seus limites. E é justamente esses limites em que Joel estava alertando o povo. Não existe mais limite para vocês. Vocês estão brincando, vocês vivem como se fosse mais um povo aqui ao redor de vocês. Vocês vão ser invadidos, vocês vão ser dizimados. É isso mesmo que vocês querem que aconteça? Quando a gente se depara com isso aqui, é como se a gente entendesse, e Joel fala disso, ele olha justamente aqui, irmãos, para o versículo 4, e veja o que o texto diz. É até difícil para a gente entender isso aqui, né? O que o gafanhoto cortador deixou, ou seja, passou uma primeira nuvem de gafanhotos. Certo? Ficou coisa, né? O gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, ou seja, segunda nuvem de gafanhotos, vem a terceira. O gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Ou seja, passa uma primeira devastação sobre o povo. Tá tudo bem. A gente vai se levantar. Passa uma segunda, fica pior ainda, mas a gente vai se levantar. Passa a terceira. Eu acredito, viu? Eu acredito que está tudo bem, a gente vai se levantar, não vai ter nenhum problema. Vem a quarta nuvem. E Joel diz, não é possível. Vocês estão tirando bolacha da boca de retirante e vem me dizer que está tudo bem. Vocês estão famintos. Deus amaldiçoou vocês.
Ele mandou essa nuvem de insetos, mandou uma segunda, uma terceira, uma quarta, e vocês não fazem nada, continuam do mesmo jeito. E vocês não se arrependem. Não é possível que vocês sejam somente descuidados. E aí ele começa a partir do verso 5. E ele mostra para a gente, nesse primeiro momento, de que a palavra de Deus foi lembrada e eles continuaram esquecidos. E que Deus mexe na alimentação. A segunda cena do texto, o vinho acaba, mas a palavra continua escanteada. E o verso 5 nos diz o seguinte: acordem, beberrões, e chorem. Eu acho que isso é comum, né? Muitos de nós temos amigos do trabalho ou conhecidos que muito provavelmente não estão numa igreja no domingo à noite e estão para lá de bêbados já, porque começaram a beber cedo. E você já deve estar acostumado a ouvir a ladainha da segunda-feira. Está com dor, que não está bem, que não está conseguindo trabalhar direito, e toda semana é a mesma resenha. O que o Senhor está falando através de Joel aqui, irmãos, é o seguinte: pessoas que se entregam a determinado vício, pessoas que são adictas, ele usa aqui a expressão da bebida, mas pode ser uma adicção em qualquer outra coisa. O tempo de sobriedade dele é um tempo que resta para dormir e vai restar para mais alguma coisa em pouco tempo. E é como se Joel estivesse chegando agora dizendo o seguinte: eu acho que os bêbados estão mais sóbrios do que vocês. Não é possível. Você já parou para pensar nisso? Deus chegasse para a gente assim, ó. Tá vendo fulano? Ele está entendendo melhor o que está acontecendo do que você. Porque mesmo que eles não estivessem pensando no que estava acontecendo com as vinhas, eles estavam sentindo o juízo em suas bocas e lábios, porque o vinho estava acabando. E sabe o que é interessante? Costumeiramente, pessoas entregues a algum tipo de adicção, eles estão sentindo falta de algo que deveria ser muito importante para eles. Se aquilo que me entorpece vai acabar, eu vou voltar à realidade de dor e sofrimento. Eu vou ter que procurar alguma outra coisa para continuar fora da realidade. E é justamente isso que Deus mostra ao povo. Ele mostra esse ponto de vista justamente registrando esse juízo divino, porque eles não podiam restituir. A sua mente não seria endireitada. Não havia meio para que eles pudessem normalizar a vida deles. Quando Deus trouxe guerra sobre eles, quando eles já estavam consumidos pela fome, não deviam mais ser mais do que insanos mentais a continuarem pasmos pelo juízo de Deus. E mais uma vez, vocês não vão se arrepender. É como o texto segue: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as videiras, é até poético aqui, né? Destruiu as videiras, destroçou as figueiras, tirou a casca das árvores e a jogou fora, e os galhos ficaram brancos. Já tirou a casca de um galho? Está só o miolinho. Está tudo devastado. E vocês continuam aqui como se estivesse tudo normal. E essa reivindicação que Deus faz a partir do texto é porque justamente, irmãos, a gente está chegando aqui num ponto
em que ele vai reivindicar justiça, e a terra de Canaã como sua herança. A terra que eu dei a vocês é minha. Eu estou destroçando elas. E vocês não entendem o que está acontecendo. É até difícil para a gente pensar num cenário de tanta desolação. Para mim, a única imagem que vem é quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, e a gente viu aquela destruição imensa ali, pessoas perambulando pela rua sem saber o que fazer. E isso, irmãos, ainda continua acontecendo. A única diferença é que nem sempre o Senhor ele vai trazer catástrofes e calamidades de maneira muito grande. Muitas vezes a calamidade ela vai acontecer de maneira micro na sua vida. Hoje a gente vai ver isso acontecendo com outras pessoas. E o Senhor não está nos dando liberdade e permissão para pensar assim, fulano está em pecado. Cuidado, fariseu. A grande pergunta muitas vezes, irmãos, é por que o Senhor tem permitido isso? Sofrimento tem a ver com perguntas. E uma das primeiras delas é, por que, Senhor? Por que tu está permitindo que o teu povo passe por isso? E a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer com o nosso país. Não é só o nosso país não, viu, irmãos? É o mundo. O mundo está entregue a uma agenda. E não fico pensando que isso é a história da carochinha, não. Eu diria que aqui no Brasil ainda está soft. Está bem tranquilinho. E a pergunta é, a gente vai aceitar essa agenda de olhos fechados? A gente vai se permitir entrar junto na destruição que o Senhor fará junto com eles? Ou a gente entenderá o que está acontecendo? Porque o dom da percepção, irmãos, o dom do discernimento, Deus só dará àqueles que estiverem conectados com Ele. E essa conexão é somente, irmãos, através de Cristo. E o povo de Israel, a tribo de Judá, o Senhor estava implorando arrependimento deles aqui. Não porque o Senhor precisa, mas porque o Senhor entendia que eles eram seu povo. Era como se Joel estivesse dizendo a eles, como veio isso da vossa terra ser dizimada por guerras e muitas outras calamidades, enquanto outros países estão livres desse aborrecimento? Essa terra é sem dúvida sagrada para Deus, pois Ele a escolheu para si, para que nela regesse. Tem Ele aqui a sua habitação. Deve então haver alguma causa para a ira de Deus, visto que a sua terra está tão miseravelmente devastada, enquanto outras terras gozam de tranquilidade. E o texto ainda se segue. Verso 8. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. E essa imagem, irmãos, é justamente Joel querendo impactar o povo. Pela graça de Deus, não é comum que pessoas recém-casadas percam o seu cônjuge. Mas a gente é muito impactado quando pessoas jovens falecem. E era justamente essa imagem que Joel estava querendo trazer ao povo aqui. Vocês perderão pessoas jovens. Verso 9. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Não tem mais culto e muito menos oferta no templo. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto.
Sabe o que é interessante? A palavra usada no hebraico para marido, costumeiramente, era a palavra Baal. Porque esse é o senhor da sua esposa e a tem debaixo da proteção dele. E literalmente é pelo senhor da juventude dela. E é por isso também que denominavam seus ídolos de Baalim. Eu tenho um senhor dentro de casa, mas eu posso ter um senhor fora de casa que não é Deus. Quando o Senhor, irmão, se denomina como aquele que é no Antigo Testamento, não é aquele que poderia ser criado. Não é aquele que passa a existir junto com um povo. Ele não é o Senhor nem de dentro de casa e nem de fora de casa. Ele simplesmente diz, eu sou. Ele não é um ponto marcado dentro da história da humanidade, porque ele está fora da humanidade. Ele não é o ser criado, ele é aquele que cria. E ele não pode ser nem denominado e nem controlado. E a gente só tem capacidade de falar sobre ele porque ele nos revela. Então o povo de Israel não deveria ter padroeiros para eles, nem baalins, porque o único Senhor da vida deles era o próprio Deus. E essa perspectiva de Baal, do Senhor da casa, nem mais isso o Senhor estava permitindo. A devastação do povo e as famílias sendo dizimadas, e não ia sobrar nada. E como é que a gente pode resumir isso? Os judeus eles não podiam persistir em um estado despreocupado sem estarem destituídos de toda razão e discernimento. Porque eles estavam sendo forçados, quer quisessem ou não, a sentir a mais dolorosa calamidade. Deus estava afligindo o povo. E um desses pesares era o pesar da viuvez. Joel queria revelar que o culto a Deus estava quase abolido. E Deus nunca teria consentido uma coisa dessa se não houvesse uma terrível ofensa a Ele. Isso já havia acontecido lá em Oséias. A diferença de Oséias para Joel é porque em Oséias o pessoal ainda fingia ser crente. Em Joel, nem mais fingindo o povo estava. E essa indiferença, essa estupidez do povo, fica claro e provado para a gente, porque eles não estavam percebendo esses sinais da ira de Deus. E é como se eles não vissem nada. É como se eles estivessem entendendo da seguinte maneira. É como se o Senhor trouxesse para eles a seguinte situação: que a necessidade arranque de vós a lamentação. Verdadeiramente estáis passando fome. Todos se queixam do que acontece. Todos deploram e precisam de pão e vinho. No entanto, nenhum de vocês pensam de onde é que vem essa penúria, da qual procede da mão de Deus. Sinta em sua boca, sinta em vosso paladar, sinta na sua garganta. Talvez você pode chegar lá a sentir no seu estômago, mas vocês não sentem nos seus corações. Se entregaram a
de tal forma a pecaminosidade que o corpo sentia, mas não tinham mais sanidade para entender de que aquilo era o Senhor pesando a mão sobre eles. O profeta estava declarando que os judeus estavam destituídos dessa sabedoria. Eles deploravam por sua fome, mas eram como animais irracionais, os quais, quando famintos, exibiam sinais de impaciência. Deixe seu cachorro 2, 3 dias sem comer para ver a confusão. E quanto maior ele for, mais confusão você vai ter, né? Eu só lembro de um cachorro, não sei por que eu não esqueço da cena, porque ele era um monstrinho mesmo. Eu tinha medo de entrar na casa, quando ele não estava preso. Eu posso dizer que ele era uma aberração, irmãos. Ele era uma mistura de dog alemão com Rottweiler. Então ele era desse tamanho, porque os dog alemãos são grandes, e com a face de Rottweiler. Meu amigo, era confusão muita, viu? A gente passava fora da casa e o muro dessa casa era muito alto. E tinha gente que se afastava do muro passando. Eu disse, pronto, esse cachorro vai pular, né? A pessoa se afastando do muro da casa. E eu fico pensando na insanidade desse cachorro, se a gente deixasse de alimentá-lo. Era esse tipo de insanidade aqui, irmãos. Deus estava executando o seu juízo de maneira tão severa que é como se eles não estivessem se admirando, porque eles estavam justamente entorpecidos com o que acontecia aqui. E aí a gente chega no verso 13. Veja bem o que o texto vai dizer. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo do seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado! As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Esse cenário aqui, irmãos, é um cenário de milagre às avessas. Porque essa região aqui é uma região montanhosa. Região montanhosa, a pastagem não seca. Mesmo que lá na parte baixa estivesse quente, normalmente lugares altos não ficam quentes. Então não era para não ter orvalho. É a mão do Senhor pesando sobre a tribo de Judá. Agora Joel já começa a exortar o povo ao arrependimento. Ele olha para a disposição deles e solicitam que eles peçam misericórdia a Deus. E ele vai anunciar aqui, e ele anuncia uma punição ainda mais dolorosa. Não vai haver um cenário desolador não, irmão, já existe. O que é que pode piorar?
morte de todos. Todos poderiam ser dizimados. Esse chamado ao arrependimento, essa expressão que a gente olha aqui, existe uma intenção na passagem. Ele diz aqui que estes irmãos, inicialmente, deveriam cingir-se, na outra linguagem. Ou se vestir com pano. Ou apressem-se. E esse direcionamento aos líderes, aos sacerdotes, aos ministros do altar, como o texto diz, aos ministros de Deus, é dizendo o seguinte: fiquem em alerta. Vocês precisam ser os primeiros a estarem atentos. Sabe por quê? Porque existe, irmãos, uma obrigação ordinária de todos aqueles que são piedosos a orar para que haja a promoção da salvação. Não havia mais um povo se perdendo, mas já havia um povo perdido. Sabe o auto-engano da igreja? Quando você faz assim: mas eu já sou a 4ª geração de crente na minha família. Não pregue o evangelho para o seu filho não, que não vai ter a 5ª não, viu? Não se engane com isso não, meu irmão. Você pode ser a 16ª geração. Só é você olhar para os lados da sua família. Quantos dos seus primos já estão fora da igreja? Quantos dos seus primos cresceram no evangelho? Quantos dos nossos estavam aqui e já não estão mais? Então é um alerta de vocês precisam recuperar o povo. Isso não era somente um trabalho do profeta não, irmãos. É porque é difícil para a gente olhar para uma pessoa, nos dias de hoje, um pastor, um líder de uma igreja, e dizer assim: vocês viram o que fulano disse? Isso é mais fácil acontecer em outros tipos de igreja que tem outros tipos de liderança. Né? Porque quando o Papa fala, a fala dele é repassada, digamos assim. Né? Mas essa aqui não era somente responsabilidade do profeta. Vocês precisam se entristecer porque o povo está entregue. A gente está vivendo uma calamidade. Mas essa responsabilidade, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque quando Deus chama o povo à penitência, aqueles que presidem sobre os outros, ou seja, os líderes, eles devem guiar o caminho por 2 razões. Primeiro, porque eles não foram eleitos para esse fim, certo? Para que eles fossem mais um objeto de escurecimento, certo? Para o povo. Deus não chamou líderes da igreja para ser objeto de queda do povo. E a palavra diz: se você for usado para que um caia, é melhor que você coloque uma pedra no seu tornozelo e seja jogado ao mar. Então tomem conta do meu povo. E 2, minha garganta hoje está uma beleza, né? Aqueles que têm algum ofício público devem se sentir duplamente culpados quando o Senhor visita os pecados coletivos com juízo. Então, o primeiro a perguntar o que está acontecendo a Deus são os líderes da igreja, irmãos. E eles têm a responsabilidade de alertar a igreja. Aí você pode estar se perguntando, né? Ultimamente estão pregando só sobre o pecado, né? Irmãos, eu espero que a ira do Senhor não recaia sobre a liderança dessa igreja. É com temor e tremor que a gente sobe aqui em cima, domingo após domingo, e proclama o evangelho para vocês. E quando a gente olha para uma situação como essa, em que os sacerdotes não cultuavam a Deus corretamente, e você se pergunta, né? Por que vocês só vivem falando que grupo tal não faz isso, grupo tal deixou de fazer e aquilo outro, a gente tem cuidado, porque é nossa responsabilidade, irmãos, zelar pelo coração de vocês. E às vezes
o diabo vem sorrateiro, como se fosse evangelho. Conhece aquela igreja? Nunca foi igreja. E aí surge uma outra pergunta. Por que se fala de jejum no texto? Para que finalidade? Primeiro, irmãos, para que o povo se purgasse de tudo aquilo que eles profanaram ao Senhor. Jejum, irmãos, tem a ver com santidade e arrependimento. Mas não somente isso. Para que houvesse logo em seguida uma convocação solene e o povo pudesse novamente se reunir em nome do Senhor. Eu fico pensando, tinha alguns pecados que a pessoa precisava sair e passar 7 dias fora do resto do povo, para que ele não contaminasse o resto do povo. Imagine se numa situação dessa acontecesse isso. Toda a população de Israel saísse de Israel. 7 dias depois, voltasse. Jejum tem a ver com isso, viu, irmãos? Deus não vai mandar você sair de casa, nem mandar você deixar de vir à igreja, quando você pode estar trabalhando arrependimento pessoalmente entre você e o próprio Senhor. Para que você possa refletir acerca daquilo que está acontecendo na minha vida, porque jejum não é moeda de troca. Eu já vi um bocado de asneira, viu? Não, porque eu estou fazendo jejum de chocolate. Você está se abstendo de. Você não quer comer aquilo ali. Não que você não possa usar a palavra jejum, mas cuidado na sua conversa que está falando, né? Porque jejum significa 2 coisas para a gente. Tem a perspectiva bíblica e tem a perspectiva em relação àquilo que você faz. Né? Alguns gostam de fazer jejum intermitente. Aí é com você, meu irmão. Fique tranquilo. Não estou dizendo que é pecado, não. Certo? Mas não bastava que cada um individualmente em seu lar abstivesse de comida, mas que todos não confessassem abertamente. Existe aquilo que você vai fazer pessoalmente, com a porta do seu quarto fechada, como a Escritura fala, e existe aquilo que vocês precisam fazer coletivamente. O Senhor estava falando aos 7 ventos que eles precisavam se arrepender. Depois do jejum, eu quero que vocês publicamente se reúnam em meu nome. E aí é quando ele exclama e fala do dia do Senhor no versículo 15. E é como se esse dia do Senhor no versículo 15 estivesse nos olhos de Joel. E é até difícil para a gente, porque muitas vezes a gente confunde o dia do Senhor, pensando na volta de Cristo, com o dia da ira do Senhor, que é o que ele está relatando aqui. E essa confiança do povo estava baseada nas promessas do Senhor, mas era uma presunção absurda e profana, porque eles já haviam abusado muito do nome de Deus. Então aqueles judeus tolamente se estimulavam com isso, de que Deus os havia adotado como seu povo. Ou vocês acham que não acontecia isso no Novo Testamento? Que é quando o Senhor chega para a gente e diz assim, é melhor que você vá conversar com um irmão seu do que você venha participar da mesa do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer construir o culto ao nosso próprio bel prazer. Eu gosto disso, gosto daquilo outro, funciona melhor assim para mim. Ou você acha que eu não estaria muito bem em casa, comendo um cachorro quentezinho, tomando uma coquinha gelada agora e assistindo o culto? Eu digo a você que eu queria estar lá. Mas Deus nos chama para nos reunirmos. Então, ele vai acrescentando as coisas aqui, e quando ele fala no verso seguinte acerca de júbilo e alegria que foram retirados, é porque Deus havia ordenado aos judeus que viessem ao templo dar graças e reconhecer as bênçãos que haviam recebido
porque eles haviam escolhido a sua habitação entre eles. Sabe quem fala isso? O próprio Moisés. Moisés diz o seguinte: tu te regozijarás perante o teu Deus, pois ao dizer isto, Deus pretendia estimular ao máximo o povo a chegar animadamente ao templo. Como se dissesse: certamente eu não preciso da vossa presença, mas desejo por minha presença. Eu quero tornar vocês felizes. Então, quando o culto de Deus cessa, o profeta vai dizer de que o gozo também tinha sido abolido. Os judeus não podiam dar mais graças a Deus alegremente, enquanto essa maldição estivesse sobre eles. Eles estavam destituídos dessas ordenanças. Irmãos, gozo e alegria têm a ver com bênçãos de Deus sobre o seu povo. A gente se alegrar em vir para cá, como diz a palavra, alegrem-se, tem a ver com a alegria da nossa vida. A gente não vem para cá para se alegrar. O Senhor nos alegra e nos motiva a vir para cá. E o Senhor também nos sustenta e nos mantém alegres. Chuva veio numa boa hora, né? Obrigado, Senhor. Pelo menos eu consegui tossir tranquilo. Sabe o que foi isso? Eu não bebi água de manhã dentro da aula. Minha garganta está daquele jeitinho aqui. O Senhor não tem nada a ver com isso, foi culpa minha, eu que não bebi água. Né? E essa comparação implícita que tem aqui com os animais, irmãos, é justamente uma comparação que tem a ver com animais irracionais e a insensibilidade do povo. Como se o profeta quisesse dizer: com certeza, há mais inteligência e raciocínio nos bois e nas outras bestas inconscientes do que em vocês. Pois as manadas gemem, os rebanhos gemem, porém vocês permanecem estúpidos e aparvalhados. E o que eu acho interessante aqui é porque Calvino ele não mede palavras para expressar o que Joel está falando. É pancada em cima de pancada. Sabe o que aqui significa? É que esse profeta, fazendo esse tipo de comparação, ele está dizendo que essa estupidez do povo, em referência a essa intuição dos animais, era para fazer com que eles ficassem ainda mais envergonhados. É como se anteriormente eles tivessem declarado que os judeus eram mais vagarosos do que os animais irracionais. E como se eles se sentissem menos do que os bois e os carneiros. E o profeta dissesse que essa obstinação pecaminosa do povo era justamente o contrário do que eles deveriam ser como homens piedosos que adoram a Deus. O povo estava vivendo num deserto. É até uma imagem estranha de Judá. Porque é uma região muito abençoada, de clima abençoado. Uma região belíssima, mas o fogo havia consumido as habitações, as pastagens. Tudo estava devastado.
não ocorria mais como o curso natural e ordinário da natureza. E esse é justamente o motivo pelo qual o profeta diz que agora era tempo para clamar a Deus. O calor tinha tomado conta da região. Era como se um lugar frio tivesse virado um lugar quente, repentinamente. Imagina, Triunfo virando repentinamente Serra Talhada. É até estranho para a gente imaginar isso. Ou Garanhuns virando Recife. Você saindo de 15 graus abruptamente para 30, na mesma semana. E ele conclui da seguinte maneira: vejam os animais irracionais. Eles vos exibem o que deve ser feito. É no mínimo um ensino que devia exercer efeito sobre vós. Se eu e os outros profetas perdemos todo o nosso esforço, se Deus em vão realiza o ofício de mestre entre vós, que ao menos os próprios bois sejam vossos instruidores, de quem de fato é um vexame serdes discípulos, mas é um vexame ainda maior não atentar ao que eles vos ensinam, pois os bois, por seu exemplo, são guiados por Deus. É como se Deus virasse o jogo e dissesse assim: eu vou criar uma fábula aqui para vocês. E o interessante é que todo relato bíblico traz imagens belíssimas de animais. A gente diz que o Senhor é o leão da tribo de Judá. E o que Joel está chegando para a gente na noite de hoje é dizendo o seguinte: não seja tão ingênuo, não se entregue a determinadas serpentes que circulam no meio de vocês. Assim como a gente leu no texto de Mateus na noite de hoje. Cristo confronta e enfrenta Satanás com um conhecimento que ele tinha da palavra. Aí você pode estar pensando aí, mas era Cristo. Mas ele nos dotou, irmãos, da mesma capacidade. O que o Joel está nos lembrando na noite de hoje é que a gente vive num meio de um povo pecador, de lábios impuros. E o Senhor nos chama dia após dia a não se entregar a essa impureza, a essa devassidão, a esse tipo de vida. Cristo tem cuidado da sua igreja, irmãos, dia após dia, cuidado dos nossos corações, nos chamado a entregar a nossa vida a Ele. Ele não está nos chamando, entre aspas, a fazer um exercício coletivo de arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, Ele está nos chamando. Muitas vezes a gente fica arrumando desculpa para os nossos próprios corações para dizer para Deus de que aqui não é um ambiente agradável. Em toda igreja que você chegar, meu irmão e minha irmã, não vai ser um ambiente agradável a partir do momento que você não quiser que seja. Em que você estiver dizendo para o seu próprio coração que aqui não é o seu lugar. E o Senhor sabe quando você está jogando contra si próprio. Você não está jogando contra outra pessoa, não. Agora, cuidado. Porque você pode ser um pai de família que pode estar jogando contra a sua própria família. Você pode ser uma mãe que mesmo não esteja mais casada, você pode estar colocando em risco a fé dos seus filhos. E muitas vezes a gente não mede os movimentos e esquece da nossa família. E se movimenta como se aquilo não fosse causar danos
a nossa casa. Movimentos impensados de pessoas mais maduras, assim como ele alerta aqui, ele já começa o texto falando dos idosos. É o versículo 1. Depois é que ele fala de todo o povo. Muitas vezes a igreja está ligada no que os mais velhos fazem. E às vezes a gente vai ter que dizer, não siga a estupidez daquele irmão. E mesmo a gente seguindo a orientação de Paulo a Timóteo de que a gente deve tratar como pai e mãe, porque são irmãos mais velhos da igreja. Não siga a estupidez do seu amigo. A melhor frase que todo filho ama ouvir da mãe e do pai. Mas fulano vai. Ou então ele diz assim, né? Todo mundo vai. E o pai e a mãe diz, né? Mas você não é todo mundo. O filho ama ouvir isso, né? Lembre-se do seguinte, você que é adolescente e jovem, o seu pai e a sua mãe é o instrumento de Deus na sua vida para dizer e ensinar você o que você pode fazer ou não, porque já já você não mais os terá aqui. Você não vai ter mais a quem perguntar. E mesmo que você tenha, você vai pensar umas 2, 3, 4 milhões de vezes se pergunta ou não. Então, irmãos, esse texto é um desafio às coisas simples da nossa vida, das coisas cotidianas, do nosso ordinário, daquilo que o Senhor nos chama a fazer dia após dia. E aquilo que Cristo diz em Mateus capítulo 4, versículo 17, é simples. Arrependam-se. Arrependam-se. Essa palavra serviu para o povo de Israel. Joel sendo usado como instrumento do Senhor para o povo, mas ela serve para nós também. Se o nosso coração é enganoso, a gente precisa estar confrontando ele com a palavra dia após dia. E o Senhor nos convida a fazermos isso. É desafiador? É. Dá trabalho? Dá. Pecar é bom? Muitas vezes, mas momentaneamente. Existe uma coisa que nada substitui o Evangelho e viver com Cristo. Chama-se alegria perene. Já ouviu disso? Chama-se alegria constante. Estar caminhando com o Senhor. Tranquilidade. A paz que todo mundo fala que deseja. Chama-se paz de Cristo, mas ninguém quer viver essa paz. E é justamente esse o alerta que o profeta faz ao povo aqui. É difícil? É. Mas nós juntos conseguimos fazer com muito mais facilidade. Apegue-se ao Senhor, meu irmão e minha irmã. A gente pode celebrar muito mais do que sofrer. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Senhor. E te pedimos, ó Pai, que Tu estejas cuidando desse nosso coração que nos coloca em tantas dificuldades e desafios, ó Pai. Não nos faz, Senhor, nos enganar e colocar a culpa em outros, em situações, em períodos, em coisas, mas a gente seja lembrado de que mesmo que o pecado de outros causem danos a nós, Tu está cuidando das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade, Senhor, a cumprir o Teu querer e que a gente Te busque de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém.